Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui uma aula de gerenciamento de configuração, uma etapa aí que é fundamental para desenvolvimento de sistemas, né? Parte fundamental da nossa disciplina de engenharia de software. Primeiramente, eu vou falar algumas situações e vou colocando aí, pouco a pouco, a definição de gerenciamento de configuração e depois eu vou detalhando aí o que é feito e assim como as ferramentas que são utilizadas. Bem? Bom, então vamos imaginar uma seguinte situação. A gente tem uma equipe de desenvolvedores grande, né? E a gente então vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem uma equipe de desenvolvedores. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem uma equipe de desenvolvedores grande, né? A gente tem aí 10, 20 ou mais. A gente tem o desenvolvimento por partes, né? Então, algumas funcionalidades estão sendo feitas e outras ainda não. Mas o usuário final, o cliente final, espera que todas sejam entregues, né, 100%. Mas por que alguns estão fazendo, adiantando e outros ainda não? Porque é uma questão de alocação de recursos, né? Uma questão ali de gerenciamento de projetos, por exemplo, né? Então vamos pensar também que a gente tem a disponibilização das diferentes versões para os clientes, né? Com base numa funcionalidade mais completa, né? Então a gente tem um cliente que a gente já fez um contrato com ele e determinou que são tais funcionalidades, né? E para outro, talvez menos funcionalidades, e aí talvez um contrato com menos, né, valor, né, financeiro, né? Então, a gente acaba tendo aí uma diferença aí de versões, né, que a gente acaba desenvolvendo. Então, a gente precisa controlar essas versões, né? Como que a gente vai saber, né? Qual é o arquivo fonte, por exemplo, que a gente deve relacionar àquele cliente, qual é o arquivo fonte a outro cliente, né? Eu poderia pensar assim, né? Eu vou criar um Dropbox, né? Com diferentes pastas, né? Ou um OneDrive, enfim. Esses repositórios que existem na nuvem, né? Mas isso não é suficiente, tá? A gente vai conversar um pouco sobre isso aí, vocês vão entender. A gente também teria que assegurar que os membros da equipe, eles não interfiram no trabalho de um dos outros, supondo que muitas vezes eles vão trabalhar no mesmo arquivo, de forma simultânea, né? E vamos pensar também que tem servidores trabalhando em diferentes partes do mundo, né? Com um fuso horário diferente. Então, eventualmente, uma informação que um sabe, o outro ainda não sabe, não deu tempo de comunicar, né? Então, é interessante que a gente tenha aí um procedimento e ferramentas que nos apoiem nesses procedimentos. Vamos pensar também que que a gente tem que ter uma compatibilidade do arquivo fonte, né, com a documentação do projeto, com meus diagramas de classe, né? Então, se eu faço uma versão diferente, eu vou ter que alterar o diagrama de classe, que é outro arquivo. Também o manual do usuário, por exemplo, o manual de instalação, o manual de operação do nosso software, né? Então, pensando nisso e pensando que isso deveria ser simples para o desenvolvedor e automatizado, porque o desenvolvedor já tem que se preocupar com uma série de questões, né? Então, se ele ficar fazendo esse gerenciamento, todo esse manejo aí com arquivos de forma manual, né, vai ter bastante problema, né? Então, gerenciamento de configuração ele vem para ajudar nessas situações, né, e muitas outras, né, que a gente vai conversar durante essa aula. Mas qual que é essa configuração a ser gerenciada? E como que eu faço esse gerenciamento ou essa gestão, né? Então, inicialmente vamos pensar que são políticas, processos e ferramentas para o gerenciamento de mudanças dos sistemas de software.
né? E a gente tem que pensar também que os sistemas eles estão em evolução, né? A gente sempre tem um sistema que a gente tem correções de bugs, né, de defeitos, implementação de novas funcionalidades que o cliente me pede, né? Ou de repente o departamento de marketing da minha empresa, ou enfim. A gente pensa que esses artefatos, código-fonte, né? Os itens que são alterados, que estão mudando, a gente chama de itens de configuração. Então, por exemplo, né? Coloquei alguns exemplos aqui. Arquivos de código-fonte, de texto, arquivo binário que você compila e gera, né, o código-fonte, gera o arquivo binário, né? Ou bibliotecas e componentes externas, por exemplo, uma DLL, ou um arquivo jar que eu esteja utilizando, né? Para determinada instanciação de determinado objeto que eu preciso, né? Documentação de projeto também, diagrama UML, diagrama de caso de uso, especificação de sistema, requisitos, funcionais, não funcionais. Então, toda essa documentação, ela também tem que ser controlada. Manual do usuário também, instalação, operação, troubleshooting, que seria assim, como resolver problemas, né? Conhecidos já, né? Que o usuário pode eventualmente se confundir. E também descrição e modelo de banco de dados, né? De repente, a gente precisa, né, ter um banco de dados, ter uma descrição, uma documentação também, marcar esses arquivos, né? Ó, você é da versão 1 ou da versão 2, né? Beleza, pessoal? Então vamos trabalhar com esse conceito aí de item de configuração, tá? Todos esses itens aí e muitos outros aí que a gente pensa, né, quando a gente vai desenvolver os nossos projetos de software. Uma definição, né, do Babbitt aí, de 1986, né? A arte de gerenciamento de configuração, né? É a arte de coordenar o desenvolvimento de software para minimizar a confusão. É denominado gerenciamento de configuração. Gerenciamento de configuração é a arte de identificar, organizar e controlar modificações no software que está sendo construído por uma equipe de programação. A meta é maximizar a produtividade, minimizando-se os erros. Então, qual que é a ideia? Né? A gente ter todos os itens de configuração, né, rotulados de forma que eu consiga organizar, consiga saber qual é o conjunto de, de versões dos meus itens que compõem ali uma release do meu sistema, uma versão do meu sistema que vai ser entregue ao cliente. E isso eu quero maximizar, né? Não quero ficar perdendo tempo com isso, né? Então eu quero maximizar a produtividade, evitar erros em todo esse processo, né? Ok. Somerville é um autor aí que tem um livro de engenharia de software muito interessante. Ele coloca que o gerenciamento de configuração é o nome do processo geral de um gerenciamento de sistema de software em mudança. Então a palavra inicial do processo todo é mudança. Por que eu preciso fazer gerenciamento de configuração? Né? Os meus itens de configuração. Porque existem as mudanças. Tá? Então, o objetivo do gerenciamento de configuração é apoiar o processo de integração do sistema para que todos os desenvolvedores possam acessar o código do projeto e os documentos relacionados de forma controlada. Descobrir quais mudanças foram feitas, bem como compilar e ligar os componentes para criar um sistema. Tá? Somerville coloca 3 atividades fundamentais do gerenciamento de configuração. Gerenciamento de versões dos itens de configuração, né? A integração dos sistemas, porque eu posso ter diferentes itens de configuração integrados, né, para lançar uma release do meu sistema, e o rastreamento de problemas, né? Eu preciso ter, se eu tiver ali uma ferramenta que me auxilie nessa questão, né, eu vou saber quais os bugs de cada versão para comunicar ao cliente, né, e enfim gerenciar essas correções.
A gente tem essas três atividades aqui, né? Aqui a gente tem um texto aqui colocando o que eu acabei de dizer, né? De uma maneira formal, né? Então, o gerenciamento de versões, né? Ele vai acabar colocando aí versões para cada item de configuração, integração de sistemas, para fazer aí uma release do sistema, né? Que é uma versão do sistema, e o rastreamento de problemas, né? Para que todos saibam os problemas que existem, né? Inclusive os usuários, os clientes. A gente tem atividades afins no gerenciamento de configuração também. Peguei uma figura aqui do livro de Somerville. Aqui a gente tem aqui como início, né, as propostas de mudança, né? Então, o primeiro item aqui que a gente vai abordar é o gerenciamento de mudanças, né? Como que eu faço isso? Então, a gente acaba tendo, por consequência, as versões do sistema e a release do sistema. Então, a gente precisa fazer o gerenciamento de versões e o gerenciamento das releases, né? E para fazer essa construção da release, tem a construção do sistema, né? Que inclui também a versão dos componentes, né? Como a gente havia dito, por exemplo, os componentes externos. O gerenciamento de mudanças, ele vai compreender esse acompanhamento de solicitações dos clientes e desenvolvedores por conta das mudanças do software. Então, pode ser um bug, pode ser uma nova funcionalidade, né? O gerenciamento de versões, ele vai acabar colocando, né, um acompanhamento das várias versões do sistema, né? E vai colocar ali o que foi alterado, né? E então assim, eu vou ter todo esse mapeamento muito claro, né, quando eu utilizar uma ferramenta aí de gerenciamento de versão. Construção do sistema, né, a gente fala que é a compilação, é a ligação do sistema, acaba tendo ferramentas automatizadas para isso, né? E o gerenciamento de releases é para a gente preparar o software para o release externo, que o release, na verdade, é a versão do cliente, né, que a gente libera para o cliente, né? Então, é preciso também que a gente saiba, para aquela release, quais são os bugs resolvidos, quais são as características incorporadas, né? Eventualmente características extintas também, tá bom? Aqui a gente tem uma terminologia, né? Quais os termos-chave no gerenciamento de configuração. Então, o item de configuração a gente já conversou sobre isso. E versão também, né? Que o item de configuração ele acaba tendo versões, né? O controle de configuração ele acaba controlando as versões, né? E enfim, a gente acaba tendo aí também esse controle de mudanças, gerenciamento de versões e o gerenciamento de release, né? Baseline e Codeline vamos ver já já, tá? E com alguns exemplos, com algumas abstrações que vão facilitar o entendimento. A mainline a gente vai ver depois, branch, merge e release a gente já viu. Espaço de trabalho vamos ver daqui a pouco também. Construção do sistema a gente já viu, né? Que é a compilação, né? A ligação do sistema para compor o release. Vamos iniciar com o gerenciamento de mudanças, né? Então, o gerenciamento de mudanças ele acaba tendo início aí uma change request, que é uma requisição de mudança, né? Uma solicitação de mudança. Pode ser um defeito, uma nova funcionalidade. Aí a gente tem uma verificação inicial, né? Do lado direito. A gente tem aí uma verificação para ver se essa solicitação é válida ou inválida. Então, a gente está vendo aqui um procedimento, né? Então, o gerenciamento de configuração não é só usar uma ferramenta. Então, a gente está vendo aqui um procedimento que vai verificar se é válido ou inválido, né?
Então, vamos supor que o cliente se equivocou, né? O que ele falou já existe, o que ele está sugerindo já existe, né? Por exemplo. Aí vai ser inválido e aí vai fechar, né, essa change request. Agora vamos pensar que seja válida a solicitação. Aí vai ter uma análise de implementação, vai ter também uma análise de custo-impacto, porque se for uma solicitação que envolve muito custo e pouco retorno para o cliente, ele vai mudar de ideia, né? E depois a gente faz aí essa modificação do software, testa o software, né? E fecha essa mudança. E essa mudança ela vai ser relacionada a uma versão dos itens de configuração, né? E isso vai ficar lá arquivado no meu sistema, né? Um histórico, né? Quais arquivos que eu mudei para incorporar essa mudança. Aqui eu tenho um formulário de exemplo. Esse formulário, eu tenho aqui o nome do projeto, quem está solicitando a mudança, qual que é o número, qual que é a data, qual que é a mudança solicitada, qual que é o analista de mudança, quem que é o desenvolvedor que vai fazer, quais os componentes afetados, né? Qual que é a data da análise que o analista fez, né? E avaliação da mudança, enfim. Então, aqui a gente tem um formulário que é submetido para que algum conselho da empresa analise ali a viabilidade. E aí, com base já no gerenciamento de versões, né, depois que a gente fez a mudança, né, a gente solicitou a mudança, a gente vai agora para essa questão de alterar, né, o código-fonte, por exemplo. Então, eu tenho aqui um histórico de derivação. O que é isso? É um arquivo que vai me mostrar as versões do meu arquivo fonte, por exemplo, né? Então, eu tenho aqui a versão 1, que foi inserida pelo J. Jones. Tem a data, tem a mudança. Tem a versão 1.1, que aí já houve uma alteração, de acordo com a solicitação de mudança R702, né? E você vê que também é um outro desenvolvedor, não é o mesmo, é o RLock, né? Então a gente acaba tendo esse histórico todo aqui de modificações para cada item de configuração. Falar um pouco de code lines e baselines, né, que eu não falei na definição com base naquela terminologia, naquela tabelinha apresentada anteriormente. Então aqui a gente tem itens de configuração, então a gente tem o item de configuração A, B ou C. Vamos supor que o A, B e C são códigos fonte, tá? Empresa.java, funcionário.java, né? Por exemplo. E para cada um desses arquivos, né? Então, por exemplo, vamos supor que o meu code line A, né? Eu tenha o A que seja empresa.java, por exemplo. Eu fiz uma modificação, aí ficou com uma versão, esse arquivo fonte ficou com versão A1.1. Aí eu fiz uma outra alteração, né? Depois de enviar para o repositório, né? Nesse arquivo, aí virou A1.2. Depois eu fiz uma terceira A1.3. Coincidentemente, para o A e B e C, eu fiz as 3 alterações. Não é assim que funciona na vida real. Os componentes acabam tendo arquivos que nunca mudam e alguns que têm centenas de mudanças, né? A gente tem também abaixo aí as bibliotecas e componentes externos, né? Por quê? A gente vai demonstrar no nosso exemplo aqui que eu tenho aqui alguns componentes. Então, eu tenho a CodeLine, ela tem o histórico de versão daquele meu arquivo fonte, por exemplo, empresa.java. E aí, a minha baseline 1, V1, que está à direita aí no círculo grande, azul, eu tenho aí, ó, para montar a minha baseline, aí vem o conceito de baseline. É um conjunto de itens de configuração de acordo com uma versão específica. Eu posso pegar essa baseline e
colocar um rótulo nela que ela é a versão X que eu vou enviar para o meu cliente, por exemplo. Né? Então, essa versão 1, ela tem o código-fonte da codeline A, o A, da codeline B, o B12, da codeline C, C11, bibliotecas e componentes externos, L1, L2 e X1. Ah, mas na minha baseline 2, eu mudei isso porque o outro cliente ele pediu outras coisas. Então, aquela empresa.java, aquele meu arquivo, eu peguei a versão A13. No codeline B, eu peguei a B12. E no C, eu peguei a C12. Componentes externos, eu peguei L1, L2 e X2. Né? Então, eu acabei montando duas versões para o meu cliente, duas releases com duas baselines. Né? E esse conjunto de baselines a gente chama de mainline. Beleza, pessoal? Então, a ferramenta de gerenciamento de versão ela vai me auxiliar nesse controle, nesse histórico e nessa rotulagem de itens de configuração, né? Para eu gerar o conjunto de arquivos e de documentação, enfim, para aquela determinada release do meu sistema. Ah, mas imagina se eu criar um código-fonte, um arquivo para cada modificação que eu fizer da minha code line. Nossa, vai ter um armazenamento, né? Vai precisar de um armazenamento muito grande, né? Então, para isso, as ferramentas de gerenciamento de versões, elas não criam cópias dos arquivos. Elas acabam guardando um delta. O que é esse delta? De uma versão para outra, daquele determinado item de configuração, a gente vai ter uma especificação da diferença entre aquelas duas versões. Pode ser um if, pode ser uma função toda implementada, nova, método, né? Pode ser um atributo, um getStat, não é? Pode ser qualquer coisa. Pode ser um manual que foi alterado o texto. Então, vai ser guardado só aquela diferença e não o arquivo inteiro, todo, né? Replicado só com aquela diferença, tá? Então, é o que viabiliza esses repositórios aí, com muitas versões desses arquivos. É claro que se a gente estiver falando de arquivo binário, aí a cópia vai ter que ser, né, vai ter que ser replicada, porque o arquivo binário ele não tem esse recurso, né? Mas vamos falar agora de como que os usuários, desenvolvedores vão fazer essa interação com o gerenciamento de versão. Então vamos pensar que a Alice ela pegou os arquivos fontes A, B e C para modificar. Ela criou um espaço de trabalho, aí já vem mais um conceito daquela terminologia que eu falei de início daquela tabela. Ela vai criar um espaço de trabalho, ela vai pegar todos os arquivos de determinada baseline e vai fazer um checkout. Checkout, ela vai pegar do repositório e vai falar, ó, esses arquivos estão comigo. Então, Bob, se ele quiser pegar esses arquivos, ele vai ficar sabendo que a Alice pegou, né? E, por coincidência, o Bob está pedindo o arquivo C, que a Alice pediu primeiro. Então, tem ferramentas que bloqueiam, né? Bob não poderia pegar o arquivo C. Tem outras que não. Tem outras ferramentas que acabam deixando, né? Permitindo. Mas aí depois, quando tiver que devolver para o repositório, que é fazer o check-in para o repositório com a modificação que ele fez, ele vai ter que fazer um merge com o arquivo que a Alice modificou, tá? Então, vejam que a Alice pegou o A, B e C, ela fez o checkout, depois ela fez o check-in, aí no repositório foram criados as versões A11, B11, C11, né? Agora, o Bob, ele não devolveu o arquivo C ainda. Ele pegou o C e não devolveu. Então, ele pegou ao mesmo tempo que a Alice,
essa ferramenta aí hipoteticamente permite. E aí, na hora que ele devolver, ele vai ter que conciliar as modificações que ele fez com as que a Alice fez. Dificilmente as ferramentas fazem automaticamente isso. Elas sugerem e o analista tem que verificar e ver se aquilo vai ser funcional, tá? E aí depois a gente tem que fazer um teste, recompilar tudo de novo, né? Então a gente já teve uma ideia ali do que é o merge, né? O merge é pegar, coloquei a definição, consolidação de duas versões. Você pega duas versões que dois desenvolvedores mexeram ao mesmo tempo e aí você, quando envia para o repositório, você tem que juntar, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente fala do branch também. Branch, então vamos pensar a codeline 1. Nessa codeline 1 a gente tem a versão 1, versão 1.1 e a versão 1.2. Aí o meu cliente pediu lá requisitos, né? E aí a gente verificou que o ideal seria fazer um branch da versão 1.1. Aí esse branch da versão 1.1 gerou a codeline 2 desse item de configuração. Aí eu fiz a versão 2, depois a versão 2.1. Aí tivemos que fazer outro branch, porque tem outro requisito de outro cliente. E aí a gente teve que criar a codeline 2.1. Então percebam que a gente tem 3 codelines, 3 sequências de números de versão. E aí eu tenho que juntar agora, né, a codeline 2 e a codeline 2.1 através da versão 2.1.2 e 2.3, né, fazendo um merge para incorporar as funcionalidades ou os bugs corrigidos de cada codeline, né, de cada última versão de cada codeline. É o que gerou a versão 2.4, tá? Esse merge aí, que foi o que eu citei também anteriormente. A gente sabe que por conta dessa questão de construção, né, e da questão do armazenamento, por meio dos deltas, a gente vai ter que ter, né, um servidor de construção, né, e todo esse sistema ele tem que ser automatizado, né? Então, já falando da construção do sistema, né, de forma que eu pegue todos os arquivos, que eu faça rotinas automatizadas, né? E isso também deve ser feito com testes executáveis, tá? Então tá aqui do lado direito superior, ó, testes executáveis, né? Então tudo isso que eu falei, arquivo fonte, arquivo de configuração, sistema automatizado de configuração, a gente precisa também ter os testes automatizados, porque eu mudo, toda vez que eu mudar um item de configuração, criar uma versão nova do item de configuração e fizer o check-in, que é colocar para o repositório, né? Eu preciso rodar todos os testes novamente. E também preciso fazer antes também do check-in, né? Todos os testes automaticamente, porque eu não vou colocar uma versão que não funciona, né? No meu, no meu repositório, né? Então, o desenvolvedor que está lá do outro lado do mundo, quando ele for fazer a atualização, for colocar fazer o check-in das alterações dele, né? Ele também precisa fazer, ele precisa rodar antes e rodar depois do check-in para ver se tudo ocorreu bem, né? Isso que eu estava dizendo agora é o que a gente chama de integração contínua. Então a gente faz o checkout, pega o arquivo, a gente constrói, faz as mudanças, a gente testa. Testes deram ok com a minha versão local, no meu ambiente de trabalho privado. Aí eu mando para o servidor, faço check-in para construir no servidor. Aí tem a construção novamente, né, que eu faço antes e depois do check-in, e aí a baseline está aprovada para eu fechar uma release, né? Pelo menos foi para teste, né? Para a equipe de teste, mas meus testes automatizados, teoricamente, eu já fiz. Por último, gerenciamento de release, né? É importante aí a atividade do gerenciamento de configuração, né? Então, a gente tem alguns fatores que vão influenciar, né? Então, qualidade técnica do sistema, né? Se de repente a gente tem defeitos graves no sistema,
e que a gente tem que fazer alterações. Então, um motivo para fazer mudanças. Plataforma também, mudança de plataforma. Por exemplo, eu preciso fazer o meu software ser exportado pelo Linux, né? Por exemplo, ou pelo Android, né? Existe também a quinta lei de Lehman, que toda vez que você adiciona uma funcionalidade, você também introduzirá bugs, né? Defeitos no seu software, né? Isso a gente sabe, né? A gente tem a concorrência também, que se um meu concorrente, a empresa que desenvolve, né? Que é a minha concorrente da minha empresa, está fazendo lá um rol de funcionalidades que são impactantes para o cliente, eu preciso correr atrás, né, e fazer também essas mudanças, ou melhor, né, do que essa empresa. Requisitos de marketing também, a gente tem também a questão das, das do departamento de marketing pedir solicitações e também as próprias mudanças do cliente, como eu tenho falado aqui em, em quase a aula toda, né? A gente tem ferramentas para o gerenciamento de configuração, né? A gente tem diversas ferramentas. A gente tem ferramentas simples, que pode ter uma ou duas atividades do gerenciamento de configuração. Pode ter o registro e rastreamento de defeitos, por exemplo. Só isso, né? A gente pode ter ferramentas complexas, que além disso, também tem gerenciamento de versão, gerenciamento de release, né? Automatização de teste, né? A gente tem também ferramentas que tem que ter integração, né? Você pode baixar ela sozinha e ter só uma atividade de gerenciamento de configuração, mas também integração com outras ferramentas que se complementam, né? E as ferramentas modernas, elas possuem armazenamento em nuvem, né? Sincronização automática, periódica. Então, há toda uma robustez por trás disso hoje, de acordo com os recursos atuais. Ferramentas de registro e rastreio de defeitos, né? A gente tem o Mantis, né? A gente tem o Mantis, eu sei que é gratuito, o Bugnet é open source também. A HP tem o Quality Center, que aí é proprietário, né? Aí tem que se pagar, né? Enfim, são ferramentas que a gente passa geralmente para a equipe de teste. A equipe de teste vai testar o software e vai criar registros, colocando qual é o defeito, qual a severidade dele, se é baixa, se é crítica. De repente, se identifica lá que é crítico numa versão, você para a release e volta para fazer alterações, né? Então, criado ali um formulário, põe as informações para se repetir, reproduzir o bug, né? Aí envia para o desenvolvedor, né? E aí isso fica tudo arquivado, fica um histórico de qual bug foi detectado em qual estágio do desenvolvimento do sistema, né? A gente tem também ferramentas do gerenciamento de configuração mais complexas, mais completas, né? O Git, o Mercurial, o Subversion, por exemplo, eles já têm um plugin com o NetBeans, né? Então eu posso lá do meu arquivo fonte do NetBeans, apertar o botão direito, fazer check-in, check-out, e aí vai para o meu repositório, né? Então a gente tem ferramentas aqui que são gratuitas e pagas também, né? E tem, enfim, várias opções. Aqui é uma tabelinha que coloca o tipo de ferramenta, né? O que ela tem, controle de versão, controle de mudança é o que rastreamento de registro de defeitos, integração contínua também, né? Então, controle de versão open source, ó, Mercurial, Git, Subversion, CVS. Agora pago, comercial, tem o da Microsoft, tem o da IBM Rational, ClearCase, né? O ClearCase, StarTeam, Perforce, BitKeeper. Controle de mudança tem o Mantis, né? O Redmine, né? Que eu falei anteriormente. De integração contínua, né? O pessoal que mexe com Java aí sabe que tem o Ant, o Maven, né? Que é para fazer a automatização ali da construção, né? Do software. A gente sabe que quando a gente aperta o botão direito ali no NetBeans, ó, tá vendo? A gente tem o menu Versioning ali e que a gente faz o link com nossos repositórios
criados no Git, no Mercurial ou no Subversion, que permite aquilo que eu falei de check-in, check-out, né, a partir do IDE do NetBeans. Essas opções aqui. Pessoal, eu encerro aqui. Essas são as referências que eu usei, as principais, né, do Somerville e do Pressman, né, são aí autores aí de referência mundial na área de engenharia de software. Tá bom, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Muito obrigado pela atenção, né? É isso aí, obrigado. Um abraço.